Sejam uma vez mais muito bem-vindos. No âmbito da celebração do centenário da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, apresento hoje o terceiro episódio do programa Viver a História. Hoje, com o ilustre painel representado por João Costa, Dioclésio Ávila, João Medeiros e Damaso Teixeira. Certamente irão partilhar excelentes histórias do nosso futebol. Portanto, o meu nome é João Costa, para quem me conhece, para aqueles que não me conhecem também. Portanto, estou aqui a convite da Associação de Futebol para a comemoração dos seus 100 anos de existência e aceitei com muito gosto. Vim falar com alguns casos que aconteceram durante a minha carreira de árbitro, uma vez que fui árbitro dos quadros regionais e dos quadros nacionais, seja da época de 83, 84 até 97, 98. Também fiz parte como dirigente da Associação de Futebol e é com muita honra que eu aceito esse convite para contar. Portanto, também tive o privilégio de convidar alguns amigos meus, portanto, que trabalharem comigo na altura. Um trabalhou afetivo, o outro não, fez um jogo ao outro, que era o caso aqui do Damaso Teixeira. O João Paulo e aqui também o Dioclésio, tive o prazer de trabalhar com ele, assim, nos jogos do distrital, dos regionais. Fiz alguns fiscais de linha a ele, fez-me alguns a mim. E é natural que a gente na carreira de árbitro é como tudo o que seja noutros tipos de, sem ser a arbitragem, como jogadores ou numa empresa, há sempre casos caricatos que aparecem e eu tenho, portanto, tenho alguns, por exemplo, tenho a nível nacional, posso falar de um jogo que tive a dirigir em Maravilha, portanto, um oriental, e passado 7, 8 minutos de jogo, vejo um dos meus árbitros assistentes com a bandeirola no ar. E eu olhei, não vi nada, o jogo estava a decorrer, portanto, depois puserem a sinaleta, a gente usava a sinaleta cruzada, portanto, era quando a gente via com uma coisa que tem acontecido, o árbitro assistente do lado esquerdo e do lado direito, botava a bandeirola, que era mesmo para o árbitro interromper o jogo. E eu corri para este árbitro assistente, que era o Emanuel Ferreira, este ano. E 7 minutos de jogo já não tinha polícia no estado. Portanto, quando entrei tinha polícia, aos 7, 8 minutos já não havia polícia. E então fiz cumprir as leis, fui ter com o delegado da equipa da casa, ou se o delegado passa isso, ainda tem polícia meio nu, ainda posso perseguir o jogo. E então o delegado disse, eu sou apto, eu vou tratar disso, é porque eu estava aqui. Então o que é que acontece? É que tinha visto, havia um bar no lado de fora do campo e houve lá uma briga qualquer. Tinha 4 polícias, no lado de um e fiquei a 3, não. Foi os 4 para o bar e ficou o jogo, portanto é quase que ficou marcado. Mas depois eu vou pedir o relatório do delegado ao jogo também não interferi, portanto ele depois soube o motivo, qual foi o motivo que o jogo teve interrompido cerca de 12 minutos. E são situações coisas, mas também tenho aqui os meus colegas, que é o caso da Damaso Teixeira e do João Paulo, também vão dizer algumas palavras, alguns casos que querem falar que tenha acontecido com eles. Passo aqui a palavra primeiro aqui ao Damaso Teixeira. Olá, boa tarde a todos. Conforme o João já disse, o meu nome é Damaso Teixeira. Tive o privilégio de ser árbitro dos quadros da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo e neste meu percurso enquanto árbitro, quer regional, quer nacional, porque também ascendi aos quadros nacionais, o João deu-me o privilégio, quer de ter trabalhado com ele como assistente, quer do João me ter também feito assistente e aliás o João constituiu uma das minhas equipas numa fase em que eu estive nos nacionais. Portanto, era uma fase diferente das de hoje. Nós não tínhamos ao nosso dispor os meios audiovisuais que o pessoal tem hoje. As informações chegavam-nos muito mais tarde e nós tínhamos tertúlias de arbitragem que na altura eram conduzidas pelo João, porque só para terem uma noção, nem todas as pessoas tinham acesso, nem tinham sequer livros das leis de jogo. E o João, por acaso, porque na altura já era arte nacional, quando eu fiz o curso, quer eu, quer o João Paulo Medeiros, fez curso na mesma altura de que eu, e nós aprendemos sobre a batuta do João, e era nessas tertúlias que nós nos juntávamos, às vezes, por carolice, ao fim da tarde, dentro da disponibilidade do João, porque o João, do ponto de vista profissional, sempre teve uma vida muito complicada, e o pouco tempo que o João tinha disponível, prescindia da família para estar connosco, para nos transmitir os ensinamentos que ele tinha, e foi assim que nós aprendemos. É verdade. E fomos andando,
e pronto, e quer eu, quer o João Paulo, e depois também o Dioclésio, fizemos um percurso que acho que não envergonha ninguém dentro dos quadros da arbitragem da Associação de Futebol da Angra do Heroísmo. Atingimos patamares interessantes, qualquer um de nós esteve a nível nacional, quer eu, quer o João Paulo, à semelhança do João, fomos árbitros nacionais, o Dioclésio foi árbitro assistente dos quadros da Federação também, portanto qualquer um de nós teve um percurso que considero engraçado e expectável para aquele que era a nossa realidade, porque nós não podemos descurar que neste momento, já não, felizmente para os árbitros de hoje já não há este fosso, mas há 30 anos havia este fosso, porque eu há 30 anos, quando vim para a arbitragem com 18, nós ouvíamos falar do continente, mas era uma realidade completamente diferente da nossa. E o João era uma muito mais valia na altura, porque era uma pessoa que estava inserida no âmbito nacional e ele, com a sua experiência e com o know-how que tinha na altura, conseguia-nos transmitir muitas coisas. Obviamente que os jogos, como eu costumo dizer, e qualquer um deles sabe, os jogos são 90 mais qualquer coisa minutos, quando o regulamento assim o prevê, porque nas camadas mais jovens os jogos nem todos são de 90 minutos, mas depois tudo o que fica fora disso é a amizade, são os convívios, são as experiências, obviamente que nós partilhamos muitas coisas da nossa vida pessoal e por vezes estávamos ali imbuídos naquele espírito da amizade, da camaradagem, que é uma coisa que infelizmente sinto que hoje já não há assim tanto, porque nós somos do tempo em que não havia telemóveis, não havia internet, não havia e-mails, mas nós encontrávamos, nós conseguíamos contactar uns com os outros, nós vivíamos, assim é que era. Bem, João? Passar ali a palavra ao meu amigo Não, João Paulo. primeiro que tudo agradecer o convite que foi feito e a consideração e dizer que, acima de tudo, as histórias que temos e muitas, e algumas eu vou revelar aqui porque faço questão disso e acho que é bom que a gente descontrair e revelá-las, quero sinalizar aqui o espírito de amizade que há aqui, tirando o futebol e o elo de amizade que foi feito entre nós, que era uma coisa que, como o Damas diz muito bem, hoje em dia está cada vez mais difícil e mais procurado, a menos que seja pelas exigências da nossa sociedade. Vamos dizer interromper, João, está porque já não há atriz. Isso hoje em dia está dessa maneira. Portanto, amanhã vai jogar o João, amanhã vai jogar o Sporting com o Porto, ou o Porto com o Sporting. O ato não sei qual é, porque já estou um bocadinho afastado disso. Mas nação da mesma cidade, portanto, um vem de Lisboa, o outro vem de Porto, outro vem de Leiria, e alguns até nunca se viram uns aos outros. Agora já, mas quando começou isso, eles aqui dentro do balneário são 3 minutos. É verdade. Ninguém tem coisa, e depois não se conhecem, vão para o campo. Eu não marco porque ele está mais perto, o Internacional está mais perto, eu não marco porque vim daqui, eu estou aqui, e o futebol não, a arbitragem assim não funciona. Funcionava com 3, agora já funciona. Sim, mas fazendo honra, João, o que estás a dizer é um facto, é uma grande verdade, fazendo honra já a uma história que passei e que realmente é assim, conto sempre. Foi um jogo decisivo no campo do Boa Vista da Ribeirinha, Boa Vista Marítimos de São Mateus, decidiu o campeonato de ilha, onde o João Costa, eu não sei porquê, se procurei ou não levou os seus assistentes e levou sim o João Paulo Medeiros e o Damas Teixeira, acabados e recentes de estrear o curso. E eu recordo-me disso como se fosse hoje, nunca mais me esqueço, não dormi nessa noite, que é assim mesmo, a gente era muito novinhos, devíamos ter 16 anos cada um, eu e o Damas, 16, 17 anos, não era mais do que isso, garantidamente. E eu recordo-me de chegar ao balneário, o João sempre fez o que pôde a nível de equipamentos e tudo, nós recordo plenamente que atuávamos já de Copa Mundial, que era uma coisa espetacular, e eu recordo-me de chegar ao balneário, colocar os equipamentos e o João estava ali a ver as credenciais, não sei o que, muito sorrateiramente veio ver os nossos equipamentos, se os equipamentos estavam dobrados, bem dobrados, se estavam sujos, se as botas estavam a brilhar, e a gente às tantas, e não sei se foi eu, se foi o Damas, eu penso que foi o Damas que disse ao João, ao chefe, há alguma coisa que se passa aqui, não sei o que, ele disse, não, começa a ser assim, o arte tem que entrar, e não quer pulseiras, nem quer cordões, nem quer nada, o arte é um elemento preponderante no jogo, é um moderador, e vocês têm que entrar bem equipados, as botas têm que brilhar e os equipamentos têm que estar como deve ser, porque a gente tem que dar o exemplo. Não se pode exigir um jogador que se apresente bem equipado se o arte não estiver bem equipado. Esta realmente para abrir, eu acho que é de salutar. Isso foi sempre do João Costa, foi sempre isso. Eu nunca mais me esqueci disso. Naquele tempo, portanto, quando eu comecei nos anos 80, e nos livros que estudei, o VAP era um juiz, chamava-se um juiz. Eu hoje pergunto, amanhã, logo para o Porto de Sporting, quem é o juiz? Eu não sei quem é o Balé. Quem é que vai tomar a decisão? Não sei se é os que estão no vídeo ao se é os que vão estar dentro do corpo. Ainda sei. A gente havia um que... Tudo mudou.
E era ele que decidia. E o chefe de trio hoje em dia. Mesmo o árbitro assistente, marcando uma coisa, como pedia sempre o árbitro, tomar a decisão final. Portanto, havia essa coisa. Agora já não sei. Mas, João, Por isso, na minha o futebol já opinião não- é O assim. futebol a mim já me diz pouco, a arbitragem principalmente diz-me pouco. Na minha opinião, o vídeo-arte é como o Facebook. Se tu souberes utilizar, é válido. Se não souberes, é prejudicial. Uma coisa que é, portanto, o coisa. A gente vamos a um tribunal. Portanto, falamos de um tribunal, um juiz de um tribunal. Portanto, um advogado, coisa. Sua capa preta, o seu equipamento a rigor, que é vestido de preto. Hoje, eu geralmente já não vejo, raramente vejo um árbitro vestido de preto. Agora, por acaso, eles têm um equipamento da Nike Eu da já Nike não na vejo Primeira um Liga, árbitro mas é vestido de preto, já difícil. o tempo ainda bem, tenho visto agora tudo rosa. Havia um árbitro Brasil que era Verde fluorescente, coisa, verde este fluorescente. podia usar cor de rosa. Mas agora um árbitro cor de rosa. Antes era preto, branco e Tudo de cinzento. amarelo, calções, camisa e calça, É. tudo de amarelo, parece um Fluorescente. papagaio. Eu falei, não tem. É Acaba uma verdade. coisa, um juiz de campo que eu proito. O juiz de campo, que era naquele tempo que havia o juiz de campo. E a gente tinha autoridade, o árbitro tinha autoridade sobre os jogadores. Para aquele que sabia, Mas impunha autoridade. Mas hoje- não tem os jogadores, os árbitros não têm autoridade. Mas Há hoje já não jogadores, há existe jogadores. isso. Diz isto, Nicolas. Mas hoje já não existe essa autoridade porque não há respeito nem de um lado nem do outro, já. E eles também não se dão ao respeito. Mas porquê que não há respeito? Vai lá no meu caso. E portanto eu cheguei à terceira categoria nacional, tinha 27 anos já. Já tinha batido 5 anos nos regionais. Cheguei a coisa. Se eu tivesse que chegar, infelizmente tive o azar de nascer nas ilhas. Com essa coisa de. nós? Para tudo o que seja, lá vem um ou outro que ultrapassa aquele, mas tem que ser Mas é difícil. uma inteligência acima da média, É muito muito alta difícil. mesmo. Tive o azar de nascer nos Açores, eu tenho a sorte de nascer em Leiria, ou em Porto, ou em Lisboa. Eu podia ter ido mais longe. Podia ter chegado a atingir a primeira categoria nacional, que na altura era a primeira categoria nacional, a segunda, a terceira, quer ver. Mas infelizmente nasci nos Açores. Agora, o que é que acontece? Como há mesmo no meio tempo, para chegar à terceira divisão, tinha 30 e tal anos, 35 pelo menos, é que chegava à primeira divisão. Tinha que andar a bater ali na terceira, na segunda. Eles agora vão ser rapazes na primeira divisão com 24, 25 anos. Já tem rapazes lá. Não, estão 7, 8 meses, estão 7, 8 meses na Eu primeira ainda categoria e passam para eu internacionais. ainda compreendo como é. Eu E acho para, que mim, ainda- para mim eles não têm categoria para estarem lá, são colocados lá. É porque a gente se vive bem. Um futebol hoje em dia, no nosso tempo, não ganhava nada. Nem dava a gente comprava os equipamentos, comprava tudo. Eles agora têm tudo e mais alguma coisa. E um rapaz que tem o 12º ano, que hoje é obrigatório ter o 12º ano para chegar a esses patamares, tem que saber várias línguas, É o mínimo. é internacional e tudo. Aqui já é por jogo eles ganham uns milhares. E na fim do mês, se apanhar 3, 4 jogos, põem milhares nisso, é muito dinheiro. E portanto, como é, basta um gajo ter o curso de apto, não precisa ser apto, não tem para onde não gostar de ser apto. Mas tira o curso, tem um padrinho ou outro, que eles sempre têm aqueles que os metem lá. E depois o que é que parece? Parece o futebol. Eu estou aqui à vontade para dizer isso, que me parece o futebol. A gente atualmente, eu estou um bocadinho afastado disso, e tenho visto um jogo ou outro, temos, ainda vão nomear nomes, temos 3 ou 4 aptos com bons, mas de resto, valha-me Deus, para a sua saúde, aqui são aptos de futebol, até na altura, eles são agora aptos de primeira e na altura tinha que ser internacional. Outro dia falamos Aqui nisso, não. por acaso, Damas. Eu acho que ainda é pior do que isso, João. E eles têm os meios todos ao seu alcance. Eu acho que até o futebol, o apto hoje, mesmo antes do vídeo, o apto. Eu já considerava o apto quase como um robô. Agora é um robô. O apto é um robô. É o apto assistente que chama, é o quarto o apto que chama, depois é o vídeo o apto que chama, é a coisa. Portanto, ele está ali ligado às máquinas, está ali com o teatro. Ora eu tocar para aqui, agora vou para ali, agora vou para aquilo. E eu tenho uma cena, destas cenas que acontecem. Portanto, depois de baixar os quadros regionais, portanto, tive muito bem na associação, fui apto assistente, que o meu nome já disse, fiz 2 ou 3 épocas com o Damas. E na altura já começou a aparecer aqueles bipes das bandeirolas que se colocava no ar e dava-se tudo. E quando chegava cá, portanto, eu não estava lá fora já tinha baixado o Damas, mas aqui fazia os jogos dos terteiros. Era o Damas assistente e o Difleve. E eles, então, antes de começar o jogo, vinham ter comigo, deixa-te meter isso no braço, que é para... Não, vocês aqui não coloquem nada, têm paciência, vocês levam as minhas bandeirolas, até podem levar. E eles não colocavam nada. O que é que acontecia? Um gajo que aqui no... O ápice que aqui no braço, e os ápices assistentes, que é aqueles bipos que tem na coisa, portanto, a pita daqui, depois é o braço, é do lado direito. O que é que faz? O ápice acaba por ter uma certa vontade de distrair-se de jogo, olha,
Se acontecer alguma coisa, aquele lado dá um sinal, e eu vou-me atrás do sinal daquele, vou atrás do sinal, mesmo que seja errado, ele chamou para alguma coisa. Cria dependência daquilo. Antes havia aquela preocupação da gente. Portanto, eu tinha uma coisa que eu, a nível nacional e a nível regional, quando era nomeado para um jogo, embora a minha vida profissional seja um bocado, como já disserem, trabalho de noite, trabalho de dia, já faço isso há 50 e tal anos, e a minha vida profissional seja um bocado complicada, mas juntava sempre, era um esforço que eu fazia, trabalhar de noite, trabalhar de dia, ter tempo para treinar, ter tempo para apetear, às vezes ao sábado chegava à casa, cozia ao pão de noite, media ao pão de dia, às vezes tinha jogos nas ilhas, nem dava tempo de escolar de roupa, portanto, se eu fosse pedir pão com essa roupa, chegava à casa, a minha mulher metia a outra, ia para apanhar o avião para a Graciosa, para São Jorge, para São Miguel, e lá que tomava ducho na residencial e ia que escolava de roupa, nem me dava tempo se queria apanhar o voo, ou ficava atrás ou não tinha. A minha vida sempre foi mesmo, mas consegui superar isso tudo. Mas essas coisas hoje em dia. E havia, quando a gente ia para Lisboa, eu, tu e o Damas, eu na sexta-feira à noite ia buscar o saco do João, a roupa do João, o João ia até o aeroporto no sábado de manhã, mudava-se de roupa no aeroporto, quase que tomava ducho lá na casa de banho do aeroporto, e para a gente embarcar para Lisboa. Tinha uma pressão, a minha pressão não era compatível com a apetece, não era, tinha que ser, portanto, por amor mesmo, aquilo chamava-se ser por amor. E eu hoje já não vejo. Ainda há dias estava a ver uma desgarrada, portanto, do Canário, com não sei como. E há ali uma certa rima que a rapariga que canta diz: não é fadista quem quer. Eu também, eu sou da opinião que não é apto quem quer. Eu quero ser apto. Não é fadista quem quer, mas também ser apto não é quem quer. Para ser apto tem que ser um dom, tem que ser uma coisa, tem que estar cá dentro. Agora, se ser apto só porque vai ganhar dinheiro, não, muito mal está o futebol. Pois, mas se não há, João, a modalidade não pode parar. Então é uma situação que a gente também tem que analisar. Mas também, e há uma coisa aqui, e que quando eu ministrava cursos de arbitragem, uma das primeiras coisas que eu dizia aos miúdos era que se vinham para a arbitragem pelo dinheiro, que não viessem. Que viessem pelo gosto da arbitragem. Porque nós temos, recuando os tais 30 anos, quando eu entrei na arbitragem há 30 anos, os valores que se recebia na altura, em termos comparativos, eram mais ou menos os que recebemos hoje. Só que, na altura, nós fazíamos 2, 3 jogos por fim de semana, que é o que normalmente também fazem as pessoas de hoje, atendendo aqui há poucos quadros, mas os valores que nós recebíamos na altura, nós investíamos efetivamente na arbitragem, na aquisição de equipamentos, e só que os equipamentos na altura eram muito mais caros do que são hoje. Porque eu recordo-me do meu primeiro equipamento que comprei, e até já não me recordo se ou foste tu, João, ou foi o Emanuel, que fez o favor de comprar no Continente e trouxe, que era da Agile Sport, na altura custou 12 contos. Olha, 12 contos na altura, portanto, para hoje são 60 euros. Só com um equipamento de árbitros completo custa para aí 25 ou 30 euros. A questão é que aqui, nós há 30 anos oferíamos mais ou menos o que oferimos hoje, estou a falar da realidade regional, só que as coisas eram muito mais caras e não tínhamos era acesso a tantas coisas. Obviamente que hoje o paradigma da arbitragem mudou, há muito mais informação, há as academias e ainda bem, há os núcleos, há tudo isso. Agora, o que poderá eventualmente acontecer, João, é que não posso dizer que no meu tempo é que era bom, no meu tempo é que eles eram bons, não. Os árbitros são todos bons. O que é que o futebol há 30 anos era muito menos escrutinado do que o que é hoje. Porque tu hoje em dia, sobretudo no futebol profissional, chegas ao fim do jogo em que tu tens uma transmissão televisiva, tens um juízo final e contra isso não conseguimos combater. Porque tu, se fosses árbitro hoje em dia, João, provavelmente iam-te ser apontados erros hoje que não eram há 30 anos, porque os meios eram completamente diferentes. Obviamente que temos pessoas melhores, pessoas menos boas. Quando digo menos boas, é a nível de valias. Só que era diferente. E também há 30 anos acho que se olhava de forma diferente para o árbitro. Hoje em dia criou-se o espectro da aldrabice, da falta de seriedade, que acho que há 30 anos não era assim. Pese embora uma outra pessoa discordasse dos nossos desempenhos, mas não era tão acentuado quanto é hoje. Hoje pessoaliza-se muito, vai-se à questão pessoal, vai-se ao fundo e é-se mesquinho. Na altura, talvez se calhar também por falta de alguma formação pessoal das pessoas que estavam no futebol, era completamente diferente. Mas eu posso fazer um achiga a isso. Há aqui uma situação que eu noto e que eu assim, não vou falar porque não estou por dentro, nem sei quais são os requisitos e os patamares exigidos para essa situação, mas há uma coisa aqui que eu noto. Antigamente, vamos recuar aí há 10 anos atrás,
Um árbitro para se tornar internacional tinha que estar 2, 3, 4 épocas a dirigir jogos da Primeira Liga, da Primeira Divisão. Hoje em dia, os árbitros passam a internacionais com meia dúzia de meses. E depois a justificação é, não temos ninguém, vamos perder as vagas criadas para os notos internacionais do país. Então, vão esses. E depois o que é que a gente constata? A gente constata que ser árbitro não é fácil. É muito difícil ser árbitro, muito difícil. E a prova que é difícil ser árbitro é que a gente às vezes vê na televisão 20 repetições e à 20ª repetição ainda temos dúvidas. Agora, há uma coisa aqui que eu acho que não veio ajudar o facto de a gente poder dizer precisamos de preencher as nossas vagas porque Portugal está bem reputado a nível mundial e a nível europeu através da nossa seleção e bem, temos excelentes jogadores e as provas estão dadas. Agora, o que é facto e o que é que eu acho é o seguinte, se os árbitros são internacionais por este motivo, tudo bem. Mas depois nós vemos o vídeo-árbitro junto a isso, que poderia servir da chega, e a gente constata que continuam a acontecer erros. E depois há aqui uma situação que eu acho que também é infalível. O vídeo-árbitro, eu sou a favor do vídeo-árbitro. Quando bem utilizado. Quando há um vídeo-árbitro e depois vem dizer uma justificação que o campo não reunia o diâmetro correto para o vídeo-árbitro ser instalado, ou as linhas, houve uma falha no vídeo-árbitro, as linhas não estavam bem colocadas e um equipe é posticado, então eu acho que desta forma é passar um atestado de incompetência ao antigo juiz e seus fiscais de linha. Mas também temos um facto importante que é o jogador português. Também o jogador português lá fora é uma coisa e a jogar em Portugal é outra. Está bem. O jogador português é um cancro para os aptos. Para mim, isso já do meu tempo já era. Tudo bem, por isso se calhar o vídeo O jogador português não se preocupa em jogar a bola, preocupa-se em andar à procura de faltas e deixar-se cair, como às vezes lances que ele pode... Porque é que os nossos aptos, que a gente vê as atuações dos nossos aptos no estrangeiro, são sempre positivas, são sempre acima da média, sempre boas, sempre boas. E agora o Artur Soares Dias fez esse último jogo lá fora, foi um disparate. No estrangeiro, portanto, ele lá, porque a razão que ele, no continente, portanto, quando ia dirigir jogos do Ucrânia, lá fora, para mim era sempre melhor que atuar aqui. É porque eles aqui pensavam que eu era um deus, que era apto nacional, tinha que ser um deus, que não era. Até porque um dia o nosso presidente, o meu presidente na altura, que era o Sr. Jorge Cipriano, eu já até ouvi dizer que ele está muito lentinho, também não se quase não. Ele uma vez fez-me uma proposta, porque ele tinha que captar aqui de uma maneira e lá fora tinha que captar de outra. E disse, Sr. Jorge, não, só uma maneira de o obter. É as leis. É as leis de jogo, cumprir as leis de jogo, e as leis de jogo para mim é deixar jogar. Sempre que o apto entenda que o jogador vai à bola, que joga mais duro, mas joga, e o apto tem jogadores no meio tempo difíceis de apter, o quase o João Marco, era um jogador que ia à bola, era duro, quase o Zenito. Estou a falar assim daqueles mais... Sim. Mas sem maldade. Ia à bola sem maldade. Eram duros. Sabia jogar bem duro. Mas aí é que acaba o apto. Distinguir-se se é maldoso ou se não é maldoso. A gente agora, qualquer coisa muito ruim, a gente vê, o jogador cai, o apto marca. Se não marca, o vídeo apto chama, uma coisa, tens que dar amarelo. E a gente às vezes vê jogadas para amarelo que não são exibidos os amarelos, jogadas que não deviam ser exibidos amarelos são exibidos amarelos e depois aparece uma logo a seguir que o jogador deve levar segundo amarelo, já não vai mostrar porque ele acabou de levar um mal mostrado, que é o que a gente vê cada vez mais. E eu acho que isso não é... Tem saudades da arbitragem antiga, portanto não tem nada a ver essa arbitragem moderna, não sei, hoje em dia se me enquadrava, não sei, pois já não, eu tenho a 4ª classe, não me enquadrar, para já que isso agora é tudo feito através dos relatórios e tudo feito no balneário, já, portanto não... E acho que hoje em dia, mesmo que voltasse atrás no tempo, com essa arbitragem de futebol, não me inscrever à associação para ser a futebol, que não, João, não era a futebol. Desculpa interromper, o que havia há 30 anos, ou no teu caso há 40, é de que, conforme já referiste há pouco, os trios eram mais ou menos fixos, hoje em dia são um pouco rotativos. Isso também ajudava muito, porque as pessoas trabalhavam sempre em equipa, e isso, quer se queira, quer não, criava ali laços mesmo de amizade, mesmo quase que as famílias em si, que as esposas quase e que os filhos havia... E tudo isto era muito importante. É verdade. Porque, por exemplo, eu não posso esquecer, e é um caso caricato, que eu a primeira vez que fui a Lisboa foi a convite teu. E na altura, recordo-me que o João, apesar de já ser maior de idade, foi pedir autorização aos meus pais para eu ir com o João ao continente. E estava no trabalho e depois o João apareceu-me lá
E só João, estás aqui, sim, olha, vem aqui te convidar para ir comigo a Lisboa, mas já fui pedir autorização, já fui à tua casa pedir autorização aos teus pais. E era uma coisa, porque isto, hoje em dia, pronto, as pessoas de hoje, os miúdos de hoje, se calhar vão achar isto uma coisa inusitada. Já tinhas 18 anos? Tinha 20 anos já. Mas pronto, eram respeito, outros tempos, eram outros Mas respeitos. naquela altura estava no meu auge da minha carreira, estava nos nacionais e, portanto, havia opção de escolha, havia muitos bons, a gente tinha muitos bons apps assistentes e tinha opção de escolha e eu andava sempre como aqueles programas em busca de talento e quando via assim um talento que via que ali que dava, ia buscar para aproveitar. Mas é verdade que tu E até hoje não estou arrependido daquilo que fiz para alguns. Sim. Tu sempre tiveste a preocupação de... Sinto-me orgulhoso. Sempre tiveste a preocupação de Sempre. ir buscar aqueles... Tu, por norma, deixavas sempre 1 ou 2 jogos... Ia buscar aqueles que tinham pernas para andar. No fim da época, Olha, isto tem pernas já para sabias andar, que vou dar naqueles 2 este. jogos, à partida, não terias observação e, por norma, levavas sempre aqueles que estavam a iniciar também para servir de estímulo, porque, de certa forma, para mim foi, obviamente, que foi um estímulo, com 20 anos, a primeira vez que fui a Lisboa, a convite teu e a primeira vez que fiz um jogo no continente, portanto, foi muito importante e foi obviamente, um momento muito marcante para a minha carreira como árbitro. Dico, aos chutas uma, eu vou chutar uma tua. Eu admirei-me há bocadinho o Damas aqui a dizer que o primeiro equipamento que comprou a Agile Sport fez-me uma espécie porque admirei-me no sentido dele que só usava Adidas e hoje em dia e eu tive uma situação que também comprei equipamentos Agile Sport ao princípio, que é o que se usava naquele tempo, não se podia chegar a outros. Eu levo para um balneário um equipamento todo novinho para a gente usar de Agile Sport e eu amo que não usava aquele. E eu acaraguato. Logo não. E ele amou que não usava aquele equipamento e a coisa era Adidas. E então tivemos que usar o dele, senão o Damas não ia ao jogo. Mas isto já foi numa fase... Antigamente era tudo diferente. Mas já foi numa fase mais posterior. E a gente hoje em dia, a gente usa os apitos, já estamos no Dolphin, começamos com os Balilas. Olha, este apito que eu trago aqui era o apito que o João Costa me ofereceu e tem muito honra. Ele estava na minha vitrine e eu não tiro nada da minha vitrine, nada, hoje, excepcionalmente. Esse era o apito Balila que se usava na altura. Esse apito, se caísse no roubado, a gente era uma cantação para o O mais curioso é que eu dei tudo o que tinha e fiquei sem nada. Mas esse estava estimado lá na minha casa. Eu não tenho um apito, eu tenho um bandeirão, ainda tenho um cartão. Tem tudo lá, tem um museu, tem tudo lá. Hoje em dia usa-se Fox 40, usa-se equipamentos, tecnologias, tudo que não tem nada a ver. E a propósito do Fox 40, eu vou contar uma situação que se passou comigo já na altura. Eu passei como árbitro nacional e tive com o Damas e com o Dicolés, e depois também vou contar um do Dicolés que fazia a ele, que a gente amassava-se, que essa é linda, mas primeiro vou contar um outro Fox 40. Os Fox 40 aparecem, e havia uns Fox 40 da ANEL, que o Luís Silveira, através de um irmão que tem, trouxe uns da América para cá e a gente começou a usar aquilo, e aquilo era porra, usava-se aqui nos dedos, metia-se aqui o anel, e a gente apitava, a gente era uns atores com aqueles apitos, isso. Um belo dia vou ao norte fazer um jogo. Não sei se era o Vila Verdense, e sei que Pedroso estava nesse jogo. E o campo estava pesado, estava mesmo pesado. E vou com aquele apito, tal coisa, não sei o quê. Começa a recuar, e a gente usava um Adidas de travessa, Predator, na altura, boa. E eu vou recuar e caio, e quando cai, vou meter a mão, a respeito do anel, quer dizer, o apito não se soltou. Quando meto a mão, o apito ficou com terra, com lama. Escusado será dizer, próxima volta vou apitar o apito Fox 40, que estava um berro, que era... E apitei a foto, mas veio um brasileiro ao pé de mim, um calmaceirão, diz-me assim, professor, está rachado. Nunca mais me esqueci disso, claro. Fui ao banco, meti água, lavei o apito, mas eu nunca mais me esqueci disso, está rachado. Por causa antigamente isso não se passava se calhar, porque hoje em dia as coisas já estão... Depois tem uma também para contar do Dica, que a gente já em trio, o chefe de trio e o Dica, então, o Dicolés a gente diz Dica, que é o número artístico do Dicolés, o que é que a gente fazia? A gente equipava-se ali a rigor no balneário, e eu sabia que o Dicolés ia faltar aí 11 minutos, 12 minutos para o jogo, ninguém mexesse com ele. Era uma questão que ele tinha, a sua coisa, não interessa. Ficava tenso. E ele ficava todo ali tenso, tipo, agora, a gente até falava com ele, já não olhava bem para a gente, olhava assim, ok, mas... O que é que eu fazia? Isso era lindo. A gente, está pronto? Está pronto, vamos embora. A gente quando ia entrar,
quando ele ia a sair à porta do balneário, eu ia ao calção, e puxava para baixo, eu ficava esvergalhado, eu pagava, e isso é a palavra, eu pagava hoje, o que eu pudesse pagar para ver a cara dele quando olhava para mim. Eu ficava perdido. Claro que depois, aquilo ficava tudo ok, a gente depois ria-se, que era uma coisa, mas eu ficava perdido. Tu lembras-te? E depois até Damas dizia sempre, tu não és de fazer isso, eu digo à escola, opa, está concentrado. Era coisas que a gente fazia, lindas. E o João sabe? Que a gente às vezes fazia coisas que o João até dizia. Recordo-me num jogo... Isto não é possível, vocês estão malucos aqui. Recordo-me num jogo no continente, numa das minhas épocas dos nacionais, e já era o João, já era efetivo da minha equipa. No ano anterior tinha estado a dirigir um jogo em que os assistentes eram o João Paulo e o Diogo Colesse, e nesse dia eu compensei cerca de 12 minutos na altura, porque nesse entretanto houve expulsões, houve uma expulsão do guarda-redes, demorou muito no processo de substituição. Os 12 minutos na altura querem-me parecer que foram justificados. No ano seguinte vou dirigir um jogo da mesma equipa, por acaso o senhor delegado que foi lá já não se recordava de nós, e virou-se para o João e disse, o ano passado tivemos uma equipa dos Açores que nos deu 12 minutos de desconto, não sei o quê, e o João, recordo-me o João, não deve ter sido dos Açores, deve ter sido da Madeira, claro, a diferença horária, o fuso horário é diferente. Eu estava nesse jogo, se houvesse um buraco eu tinha-me enfiado nesse jogo. Não, mas ainda há 40, vamos falar de há 40 anos atrás, que em Lisboa, certos milhares de lugares que aí, que a gente falava com pessoas do continente, aptos, e estava convencido que os Açores que era Ponta Delgada, que era São Miguel. Teve aqui um conterrâneo teu lá da tua ilha, da minha ilha, sem de São Miguel. Mas os Açores não são Miguel, os Açores são novilhas. Exatamente. Mas naquele tempo, há 40 anos atrás, ainda hoje já vi na televisão, ainda hoje em dia se vê na televisão, aquelas perguntas daquelas coisas, e alguns daqueles programas de cultura e... Eles não sabem que os Açores, muita gente não sabe que os Açores são novilhas. Havia aí, era São Miguel e Ponta Delgada e Manana. Havia e ainda há, felizmente não tanto, mas ainda há alguma desinformação. Mas isso também tem um pouco a ver com a questão dos aeroportos, porque Horta, Ponta Delgada e Terceira. E então eles às vezes não associam, porque para eles, tipo São Miguel é Ponta Delgada, eles não associam o nome São Miguel à ilha. Associam Ponta Delgada, também tem um pouco a ver com os aeroportos. Mas efetivamente havia alguma desinformação e até confundiam, quando nós íamos arbitrar jogos, confundíamos com a Madeira. Que íamos levar bananas para a Madeira e coisas assim. Havia uma certa desinformação. Eu tive aqui um episódio, não vou obviamente referir o nome do clube, mas uma vez cheguei com o João e com o João Paulo, fomos fazer um jogo aqui do Distrital. Na altura ainda havia primeira e segunda divisão, aqui na Associação de Futebol de Angra, porque felizmente na altura havia muitas equipas. E fomos aqui um clube aqui da nossa ilha, em que chegámos lá e o balneário estava fechado. E depois não havia, e depois propuseram ao João que nós nos iríamos equipar num carro. O João disse logo que não estava fora de questão. Depois chegou um senhor e disse que o termo foi mesmo este, que punha a porta dentro, e o João disse, não, eu não quero isso, ou vocês abrem a porta para nós entrarmos e equipar-nos como deve ser, ou então eu assumo a responsabilidade e vamos embora. Mas depois apareceu uma chave milagrosa que abriu a porta e lá realizámos o jogo. É coisas caricatas que parece que... Lindas, sem dúvida. É claro que o balneário tinha que estar aberto para usar, porque quando chegasse o balneário tinha a obrigação de estar aberto, não sei porque é que... E tem uma viagem a Lisboa, é o primeiro jogo que o Dama se faz a sua estreia a nível nacional com o Marco de terceira divisão. Vai o João Paulo, és assistente a ele. Era a primeira vez que eu tinha 1 ano e meio, 2 anos de arbitragem, a primeira vez que vou aos nacionais, pronto, era um orgulho para mim. Eu, na véspera, 2, 3 dias antes, vou comprar um fatinho novo, que na altura usava-se o fato, era fato e gravata, e pronto, fui comprar o fatinho, a gravata, a camisa, tudo novo, sapato, tudo. Depois chegamos a Lisboa, tiro o fato do lado do saquinho, começo a endireitar aquilo tudo ali ao pormenor. Apanhei esses dois que foi a noite toda vestirem o fato, tirarem o fato, fizerem camisa, e eu já estava a ficar revoltado com aquilo, porque queria que aquilo ficasse tudo direitinho para o jogo, para a gente se apresentar no campo. E ainda dormi aquela noite. Foi uma noite toda a falar. Eles bem que queriam dormir, mas eu não os deixei. Se falas em fiados, os homens que temos nacionais, a gente para cá tinha os três, eram equipados em rigor, tínhamos 3 patos iguais, temos um patrocínio. Na altura acho que custou 100 contos, os 3 patos, estamos a falar
100 contos, passa a publicidade, adquirimos os fatos na Casa Branca, que infelizmente já não existe. Sim, o Com patrocínio. coletes e tudo. Com coletes. Era, mas E é, até recordo-me... os 3 patos na altura custarem mais de 100 contos. Na altura, Já não me recordo, mas era por aí. o patrocinador que deu que é uma coisa que as coisas hoje custam muito mais do que custavam há uns anos. Eu não percebo porque houve talvez uma desvalorização e aquilo que eu disse há pouco é verdade. Eu quando comprei o meu equipamento de árbitro, com todo o respeito pela marca, custou na altura 12 contos, que é o equivalente a 60 euros hoje. Quando hoje por 25, 30 euros compras um equipamento melhor do que aquele. Portanto, houve aqui uma desvalorização na aquisição das coisas, mas de facto recordo-me que nós adquirimos todos, e até recordo-me que depois, numa célebre ida ao norte, o jantar foi tão bom que até o meu colete deu de si. Não, estava mal cozido. Sentou-se Não estava mal cozido. Sentou-se dentro de quarto, só sentar o colete. E no meu tempo não havia nada disso, talvez houvesse, mas aqui não chegava. Portanto, eu andei anos a apitar com umas botas que era guites. A marca era guites. Foram compradas no antigo Pinhoque, não sei se alguém se recorda. Então não. Ali no Botas Sou Francisco, Chico, Que agora o Fota Gabriel. Era lá, portanto eu tinha equipamentos era da Agil também na altura. Lembro? Ainda tem? E era a botas guites, mas durou anos e anos. Mas também depois passaste logo para a Copa Mundial. Até com um dia sou nomeado para aqui Miguel, que hoje não sei como é que se chama, a antiga CUF. Abril agora. Agora é o comércio, chama-se comércio e indústria. Era aqui Comércio e Miguel. indústria. Quando Chama-se eu comércio e indústria agora. Portanto, aquilo era a antiga CUF, mas aquilo já não era relevado, aquilo era, portanto, ervado. Portanto, tinha mais lama que... E para ir logo passar neste dia, aqui não tinha pistões, não tinha nada, aquilo era liso, era uma sapatinha. Olé. Trabalhava no meio daquele campo, Mas era o que tinha, não tinha mais nada. Só tinha mesmo aquele parinho de voltas, aqui durou anos e anos, até que mudamos para... Uma vez decidi, portanto, o Luís Oliveira era lá buscar a linha, portanto, estávamos sem botas. E disse ao Manuel, embarcas na sexta-feira, vais à frente e compras 3 pares de botas. Comprou 3 botas Copa Mundial, Adidas, custou tanto nos anos 88, 89, 90, custou tanto como 17 contos e 500 cada par de botas. É a melhor bota, ainda hoje. Ele gastou à volta 60 contos para comprar 3 pares de botas. Passado um ano ou 2, eu tinha botas daquelas de graça. Por isso há bocadinho eu falei nisso, que a gente quando foi já era de Copa, e depois o Nicolas também teve. E o que é que acontecia? Era aqueles árvores que compravam naquela região ali da Adidas, onde toda aquela Benedita. Portanto, aqui havia aquelas botas mal acabadas, como o sapato e tudo, e eles fazem os preços, aqui uns peitozinhos qualquer que não tinham condições de ir para a África ou para a loja, eles arranjavam e a gente comprava. Despeitos que não se notam, no jogo não se notam. O que é tipo um par de botas na altura, comprava, depois que passou a aparecer aquelas, comprava 10 pares de botas iguais, eram iguaizinhas. Pegava-se nelas, não tinha defeito nenhum. É umas coisas que não eram condições de vender. Ainda me lembro que acontecia sempre no princípio das épocas as reciclagens, que a gente dizia, que era a reciclagem, agora é as aras. E na altura eu era assistente de segunda, o Dama Sabe Teixeira. Ou vai para um curso numa semana, eu vou para a outra e depois juntámos no terceiro fim de semana, deu durante a semana para a vida profissional de João, da gente se juntar e então o que é que fizemos? No terceiro fim de semana somos nomeados para um jogo para Lisboa. E no hotel falámos com o João, que eram as alterações das leis de gelo, orientações que o Conselho Nacional dava à Comissão Técnica, e então a gente chegava... Porque todos os anos isso acontecia, sempre pequenas alterações, pequenas arestas, e a gente está no hotel antes de jantar, começa-se a falar ao João, a explicar isso, a buscar aquilo, falámos numa lei do fora de jogo que tinha alterado, e o João mete as mãos à cabeça e disse, não pode ser, estava tanto bom, e porquê é que forem alterar? Mas só o jeito dele... é uma das mais difíceis. Só o jeito dele de dizer que as coisas estavam tanto boas, e porquê é que forem alterar? Eu quando disse há pouco que tive o azar nas cenas dos Açores, eu já vou dar um exemplo, é porque a gente, no meio tempo, a gente no quadro nacional da terceira divisão tínhamos 120 aptos, 120. E tem aí eu que era dos Açores, tinha um de São Miguel, a Horta nunca tinha, na altura nunca teve, mas depois mais tarde veio a meter aptos nos quadros. Portanto, a gente quer dizer que estava ali no centro de estágio com 119 aptos de continente e estava ao 118, estava 2 dos Açores. Que é muito difícil, vinha aqueles conselhos com 10, 12 aptos,
Aqui o nosso conselho só tinha um, o conselho de Ponta Delgada só tinha outro. E portanto, quando ia para o teste escrito, portanto, tinha os coletores, alguns já morreram, portanto, já é tudo malta nova agora, mas na altura já pessoas já com 70 e tais, que era o caso do Sebastião Pássaro, havia o Arvinho Antunes, o Lousada, e o Lousada era de Santarém, já faleceu. Era assim, foi apto internacional. E portanto o teste escrito na altura a gente era 1 hora. Tínhamos 20 perguntas para fazer numa hora. Portanto a gente podia fazer aqui, e eu 34, 35 minutos, e eu estou aqui como chamo o catedrático. Oh, sou professor, já sei. Eu era o primeiro a sair. Sou o catedrático. Despachavas-te? 35. Eu passava os olhos naquilo. Era como ser um imã, aquilo entrava-me na cabeça, passava os olhos e ia logo comer as mais fáceis. Passava os olhos mais difíceis, aquilo adiantava logo o caminho. Tudo. E depois aquilo ia sempre a andar. Acabava, ao cabo de 1 hora, eu vinha cá para a porca, sempre fui fumador e isso, levava 2, 3 cigarros, e eles, quando vinha acabava 1 hora, lá aparecia outro, depois, quando faziam horas, fazia mesmo quase tudo. E então os de Porto iam para um lado, os de Lisboa para o outro, os de Setúbal para o outro, era os montes. Oh Costa, o que é que estás a perguntar tal? Podia ter 1 hora a fazer, eu fiz e o João era o caixa central, porque o João, como uma das suas atividades para além de cozer, também vende pão. Era o cachê, e nós na altura a Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, felizmente deu um passo em frente já há alguns anos, mas na altura pagava, ainda sou do tempo de recebermos em numerário, depois começámos a receber em cheque, então como normalmente recebíamos ali a meio da semana, não dava tempo para trocar ou para depositar se não fosse o mesmo banco. Então, como o João tinha sempre a carteira muito bem recheada, nós à noite pedir a autorização e disse: João, olha, vou descontar aqui um cheque ou 2. Normalmente a gente descontava o meu e o do Diogo Colésio, e como o João tinha sempre a carteira com algum dinheiro, a minha vida profissional dava para lidar com dinheiro. Algum dinheiro disponível por causa da venda de pão, e então ela que era o nosso caixa central. Nós ao fim de semana, quando recebíamos normalmente ao mês na associação, e quando calhava aquela semana de nós termos recebido os prémios do mês. E chegou um fim de semana lá fora em Lisboa, quando fizeste o troco a ele, só ficou a comer o 20 ou 30 euros na carteira, ficou todo mal. Mas havia aquele espírito de camaradagem. Não, era diferente. Era o trabalho de tri. Chama o trabalho de casa. Há uma coisa que, e isso pelo menos eu, e acho que o João Paulo e o Diogo Colésio, nós aprendemos com o João, é que nós aprendemos a criar amigos, quer nas outras ilhas, quer no continente. Porque recordo-me fui com o João 2 vezes lá fora, e a segunda vez que o João me convidou para ir no ano seguinte, estivemos lá fora uma semana e o João arbitrou 2 jogos. E num destes intervalos fomos ao Algarve e chegámos lá. Não me recordo, mas tinha seguramente. Ele veio a minha esposa seguramente teriam lá 20 pessoas, entre árbitros e familiares dos árbitros, para receberem o João, porque o João de facto era uma pessoa muito acarinhada. Também chegámos a fazer alguns convívios. Eu cheguei a ter recepções em Santarém com mais de 50, 60 apps, incluídos apps e esposas e filhos. Mas hoje em dia não há nada disso. Posso Lisboa ao Algarve, para ter lá uma sala com 30, 40 apps à minha espera, com entre mulheres e filhos e... era uma coisa extraordinária. E nós também, pronto, acabámos por cultivar também um pouco este espírito de fomentar os intercâmbios, coisa que eu acredito que hoje já não haja, porque a maior parte dos árbitros, também pelas regras a que eles estão obrigados a obedecer neste momento, é que devem aliar-se de alguns convívios. Há uns anos era completamente diferente, as pessoas gozavam de um outro tipo de liberdade, liberdade entre aspas, obviamente, mas era completamente diferente. Hoje em dia, a maior parte das pessoas acredito que conhecem-se só de nome, mas nunca sequer tomaram um café ou beberam uma água juntos. E é uma das coisas que infelizmente se perdeu e que, graças a Deus, no nosso caso, pelo menos eu, quando me desloco a alguma das outras ilhas, e acho que acontece o mesmo convosco, é que temos sempre alguém que está disponível para nos buscar ao aeroporto, para nos levar a a única mágoa que eu tenho na minha carreira, porque nunca tive apetado um derby, aquele derby que vai acontecer amanhã aqui no Guambo de Angra, no Sanangrense, a nível nacional, porque eu tive a oportunidade com tipos nacionais de estarem os dois incluídos na Série E, que era a série que havia. Cheguei até a pedir ao Conselho Nacional ao Sr. Júlio Durão para me guiar para um Sanangrense,
E ele nunca me nomeou. Na altura não era. Não, o senhor é do Angrense. O senhor é do Luceteno, eu sou de uma ilha, não tenho a minha equipa. Mas não, então os na Madeira fazem os doiros, porque é que eu não posso fazer um doiro? E nunca nomeou. Só que um dia, num belo dia, fui fazer provas físicas e o Luceteno estava lá no centro de estágio que os cobraram. E o Hélio Zandinha, que ele chamava da farmácia, o Hélio. O Helder Souza? Era um massagista. Sim. Eu disse, ó, tu aqui a rasca de uma perna. Percebe que amanhã tem provas físicas e tudo, podias-me dar aqui tem jogo. E o gajo, É 5 estrelas. eu disse, então a gente logo vai jantar. Fomos ali a Algés, ali uma churrasqueira cá ali. Fui o Hélio Valmar Portão, que estava no Luceteno na altura. Quem é que eu encontro lá? O Gil Durão, que era o gajo que fazia as nomeações, e mais o vice-presidente do Conselho Nacional. A partir daí não valia a pena pedir. Já estava, então aí é que... Evito que o massagista do Luceteno é assim, aquele rapaz. Aí é que ficou massagista fez um serviço a tirar uma coisa com a outra, não quer dizer que seja Luceteno, que não sou Luceteno. Claro. Mas ele jogava, e na Madeira os gajos faziam os dados e nunca tive essa oportunidade. Mas hoje é a maior pena que eu tive, ter feito fiz bares particulares, fiz bares. Agora mesmo oficial, a nível nacional, não tive a oportunidade de fazer. Falaste aí no Helder e bem, tanto o Helder como o Fernando Freitas, a nível de lesões e tudo, são duas pessoas espetaculares e que, quando a gente precisa, estão sempre disponíveis. E agora, não tem nada a ver com isso que a gente falou aqui, vou contar uma que quando me estreiei como arte, que eu tive sempre o privilégio, para já nasci numa casa de futebol e o meu pai que me levou para a arbitragem, e foi o meu pai que fez assistente na Ribeirinha à minha estreia nos iniciados. E eu recordo-me, era também iniciado, só que na altura havia uma lei que o árbitro jovem podia dirigir jogos de iniciados se não fosse do 6 escalão. E é para aí quando estou nos juvenis, mais ou menos no primeiro ano, vou fazer a minha estreia no jogo de iniciados, e então, a meio da primeira parte, o guarda-redes do Boa Vista está com a bola, e não havia maneira de bater a bola. E eu, apito, Pipi, vamos embora. E ele chuta. Chega só ao fim e o meu pai disse-me, olha, cometeste um erro técnico, tu interrompeste o jogo sem fundamento nenhum, quer dizer, porquê que interrompeste? Não, estava-se a demorar, o apito é para avisar que está. Primeiro que eu disse aquilo foi uma inquietação. Outra, nunca mais me esqueço, um grupo de artes vai comigo à minha casa, e a gente chega lá, o meu museuzinho, e começa a ver os apitos da Fox. Mas a gente já ia prontos para receber visitas da América, que a gente tinha estado no convívio depois de um jogo. 4 ou 5, não vou dizer os nomes, porque podem não gostar que eu diga isso, não tem nada de mal, mas isso é lindo. E a gente começa a ver os apitos que tinha lá na coleção, olha, esse Fox, aquele, não sei o quê, pá, eu nunca mais me esqueço de tal jogo. É pá, mas eu dei mesmo um apito, mas, é pá, eu tenho um em casa igual, mas qual é o som desse? E eu vou, pip, é pá, aqui, minha mulher já deitada, que foi também uma grande sorte, que eu sempre tive uma companheira que me aturava nessas coisas, porque senão nem nos livro. É pá, aqui, quer dizer, um pegou num apito, outro pegou num apito, a gente quando deu para a gente, já quase às 2 e tal da manhã, era uma barulheira naquela casa, com os apitos, que aquilo era uma coisa séria, quer dizer, debaixo das situações de jogo que a gente tem, das histórias de viagens e tudo, a gente cá na Terra também tem muitas lindas, situações lindas. Uma vez com o Nicolás, que a gente foi beber com o Branquinho, lembras de Nicolás, a gente já... É pá, coisas lindas que se passam. Tem histórias lindas, é que os apos internacionais, que tive o prazer de conhecer, portanto agora no quase eu tenho um filho, o meu filho mais velho tem 44 anos e é um doente fanático de Benfica, sempre foi desde criança, e o meu neto é a mesma coisa. Tem o seu clube. E aqui há uns anos que o Fernando Azevedo apitou na inauguração, foi fazer a inauguração do Estado João Paulo II, foi Portugal-Canadá. E eu é que fui o quarto árbitro desse jogo. Okay. Portanto, eu é que estava, a federação deu-me uma carta branca para ir buscar ao aeroporto e jantar com eles, só apresentar faturas, eu investia para o Hotel de Angra e tudo. Só porque ele veio à minha casa, como a minha mulher geralmente era muito triste que em minha casa almoçava lá comigo, ou jantava com o segundo, fosse a segunda divisão, da terceira, fosse a primeira, fosse a... Ele veio da casa. Só porque o meu miúdo na altura também trabalhava de noite também. E ele estava deitado, mas ele à noite quando se levantou, e a mãe lhe disse, olha, sabes quem é que esteve aqui? O senhor que atuou em Benfica Porto, no estado da luz, que Benfica marcou o penal, Benfica perdeu o campeonato. Regou pragas logo. Credo, ele disse, meu pai. Ai, se eu acordo, meu pai fica. Ai, eu digo coisas. Não disse aí, ele disse ao Rosa Santos, um careca que era de Beja. Uma vez para olhar para a dia, estava a trabalhar, fomos lá fazer uma visita, o rapaz estava lá. Ai, os nomes que o meu rapaz chegou até sentir. Os senhores são os corruptos, os senhores são aquele jogo assim. E era o Rosa Santos, explicar-me, não é que matou. Não, os senhores são os corruptos, ai, os nomes que ele chamou. É umas cenas que mas e depois tens que contar da Saraiva, no Faial, com as bandarelas. Isso foi outro. Mas recordo-me que
tiveste uma vez o teu grande amigo Palma Lucas em tua casa a jantar com polícia e tudo à porta. Eu em Lisboa e ele aqui. Pessoas na terá corrido muito E eu bem então, este moço veio fazer aqui ele era de Pinhal Novo, era de Setúbal. Veio fazer aqui um Sana Malveira. Sana Malveira. Ia vir lá fora fazer um jogo qualquer, ele emprestava-me seu carro, eu emprestava-me a carro dele. Portanto, ele ficava com eu aqui, e lá fora ele deixava o seu e eu ficava com o carro dele, era assim. E ele vinha fazer anos aqui à ilha. Era o dia de aniversário, já tinha, encomendei um bolo. A minha mulher ficou lá, mais os meus filhos e a minha família toda, à espera do trigo. Só porque infelizmente o jogo aqui deu para o torto. Eu não sabia o que se passava, só sei, eu recebi uma chamada lá na altura não havia telemóveis, mas havia a rede fixa que era, o hotel tinha. Ora, eu tive uma amiga assim, para ir à tua casa foi escoltado para a polícia. Portanto, ele esteve em minha casa, esteve a jantar, fez os anos e ele polícia lá de fora da minha porta, a tomar conta de carro, a tomar conta de coisa, e depois... E eu, de facto, quando cheguei aqui na segunda-feira, a gente cruzou-se no aeroporto, ele para lá e para cá. Tudo bem. E na segunda-feira havia o teledesporto, não sei se ainda continua a ser à segunda-feira. Agora me enganou-te. O teledesporto era à segunda-feira e eu então vi as imagens do jogo. Disse, não vou comentar, não comentei na altura, também não vou comentar. Mas ri, tive uma sorte do caraças. Conto aqui para fechar a minha parte, que acho que essa é espetacular também. Houve um ano que eu tive nos Nacionais como arte, tive com o Luís Chaveiro e com o Hugo Teixeira, que foi o melhor ano, onde eu podia ter dado o salto e nadei, fiquei triste e depois acabei por abandonar, porque comecei-me a perceber que se calhar precisavam outras coisas que eu não tinha e ia ser difícil. Mas recordo-me uma vez a minha filha, na altura devia ter 4 anos ou 5, para aí mais ou menos, e ela gostava muito de um gatinho. Então quando eu ia fazer viagens ao continente, o Dicolóis e o Thomas ainda presenciaram isso, e gostava sempre de trazer alguma coisa para ela, e ela tinha-me pedido um gatinho, e a gente vai fazer um jogo, e fica um jogo ao Porto, e fica ali na Baixa, num hotel, e vamos jantar. E na altura, e estava a levar mesmo aquilo ao sério, eu recordo-me de fazer treinos de conjunto, de jogos de Lusitânia, com o Mr. Couto, onde ele exigia que eu expulsasse os jogadores, ou seja, eu ia fazer o treino de conjunto à quinta-feira de Lusitânia como se fosse um jogo normal. E uma vez até arranjei um pé de vento lá com o Alban, que expulsei o Alban, e o Alban queria me matar, mas aquilo era para ser feito ao sério. Eu estava mesmo muito ao sério neste ano, e vamos fazer esse jogo, e eu digo ao Luís, olha, a gente vai jantar, mas é uma coisa calminho, para ver se o jogo corre bem, não sei o que é. O que é facto é que a gente entra no restaurante e depara-se com uma promoção que havia do vinho da casa. E o vinho da casa, aquilo, não sei se era, 5 euros, 2 jarros ou 3 jarros, mas o vinho era mesmo bom. E a gente não queria beber, mas as coisas, o que é que acontece? Acontece que a gente começa a beber um jarrinho, 2 jarrinhos e 3 jarrinhos, e a gente já estava bem simpáticos, e aí entra uma vendedora com um tabuleiro cheio de gatos. Gatos, que eu não sabia que os gatos eram a pilhas. Eram gatos, e disse, olha, um gatinho para a minha filha. O problema do gato ficou resolvido. O que é que acontece? Acontece que a gente bem dispostos, eu vou assim de restaurante e sem querer toco no gato, e o gato começa com os olhos a pesquear, o gato era a pilhas, ou seja, o gato andava. Depois foi o que eu quis. Aquele gato, ele andou na cidade de Porto, naquelas passadeiras, a atravessar as passadeiras dos carros a parar, os barzinhos onde a gente foi, o gato andou em cima daqueles balcões. O que é facto é que foi na véspera de um jogo e no jogo foi espetacular. Correu tudo bem, podia não ter corrido, mas esse assunto é lindo. Vem para cá, a minha filha coitadinha com o gato não sei o quê, dali a 2, 3 dias a velha diz-me assim, de onde é que trouxeste aquele gato? De onde é que eu trouxe o gato? Eu comprei o gato nessa viagem, nesse último agora que fui lá para fazer o jogo ao Porto. O gato tem as patas todas comidas. Onde é que aquele gato andou? O gato levou porrada naquelas patas, foi uma coisa séria. Ou seja, ainda andar no asfalto e na calçada. Nunca mais, as coisas proporcionavam-se, momentos lindos que eu passei. E ainda tenho no gato. Ainda tenho no gato e no Pai Natal. Coisas lindas. Uma vez fui um jogo no mês de dezembro lá fora, e ali perto de Natal, e comprei um Pai Natal daqueles grandes, e ele era a pilhas, dava-se pilhas, e ele tocava... Pois é, como o gato, era como o gato, e os outros lembram-se, depois viste o gato. À volta para cá no avião da TAP, o voo da TAP vinha cheio, a gente vinha nas cadeiras de trás, na altura podia-se fumar nos aviões, as últimas 3 pilhas a gente podia fumar. Pois é, eu lembro. E então o que estava, quando o avião levantou, comecei, o Pai Natal vinha lá atrás do clube, aquela gente toda a gente, aqui está, mas foi todas as 2 horas aqui, eu mudei de pilhas e aqui andou sempre. Um dia escondidinho do outro espaço também é boa, essa é ridícula do outro espaço. O espaço é... A gente acabamos o jogo, o Damas e o Dicolés, vamos embora, vamos tomar um copo em um lugar qualquer, os relatórios aqui já estão tudo feito, tudo.
carta para o correio, que na altura metia essa cartinha no correio, com o relatório feito, a gente agora vai. E essa à porta da Federação, para onde correio da Federação. Correio, está lá no marco de correio, na coisa, a gente, quando não tinha a porta da Federação, quando não era em Lisboa, procurava-se ali o marco que metia, estava resolvido. Agora vamos à nossa vida, vamos ao escondidinho, que aquilo é bom, eles faziam lá umas tapazinhas. Sim, senhor. A gente começa a comer as tapinhas, mas aqui depois a gente precisava de arrotar. Havia um whisky que era um outro parrezinho. Muito bom, mas uma garrafinha desse. É muito claro, não, a gente depois faz aqui uma graça, vocês são dos Açores, a gente levava sempre uns queijinhos, a gente sabia viver. Levava uns queijinhos, eles também recebiam bem a gente. Uma garrafinha de whisky, as garrafas pequeninas, pá, a gente cheia de sede, a gente estava a precisar de arrotar, a gente pessoa ali a ver, pá. Mais uma garrafinha, pá. É pá, vamos para a terceira garrafinha, não sei o quê. O Nicolás diz assim, não sei se tem. Oh, senhor, diga, faz. Vocês têm daquele whisky Old Spice? Homem, isso é perfume para a barba, isso é aftershave. É outro bar, é isso mesmo, então, não está? Outro Spice, já era muito whisky. A primeira viagem que faço a Lisboa com o Damas e com o João, foi a estreia do Damas, como eu já disse há pouco. A esposa de João Paulo estava grávida, estava à espera da Silvana e a gente acabou o jogo, no dia a seguir para se vir embora, era a esposa sempre a ligar que estava para ter bebê e eu sempre a pedir para ela esperar, que ela esperasse, e sempre aguenta, e consegui aguentar. Que bem chegou cá, foi direito para foi para a escola e ainda foi direito para o hospital e aí é que teve a Silvana. E há outra situação que é a estreia do Municipal de Angra, que é Agentes 4. O primeiro sintético que existe cá nos Açores é no Municipal de Angra, que vai fazer 21 anos agora no dia 6 de setembro desse ano de 2021. Faz 21 anos. Que é o Damas, eu e o João de assistente, o João Paulo de quarto apto, que foi também a pedir para o Mordês, para o meu filho nascer mais cedo, para eu poder ir fazer aquele jogo, porque aquilo era uma inauguração e quem é que não gostava de fazer uma inauguração do primeiro Sintec de Angra? E o Lustenangrense, que o João fez como assistente em jogos particulares, nunca oficial. Foi. E tive esse privilégio dele nascer 3 horas antes do jogo e sair diretamente do hospital para o Municipal de Angra e depois fomos jantar e eu e o João fomos para a Twins comemorar e pusemos uma garrafa de cerveja ao meio da pista e a gente dançámos os dois sozinhos a dançar de roda da garrafa. Eu queria agradecer a vocês por me terem acompanhado aqui nestes apanhados, portanto, ao longo da nossa carreira, e agradecer ao Nicolás, neste momento como apto e como membro da associação, o convite que me manifestou, e eu agradecer a vocês e desejar à Associação de Futebol de 100, 101, 102, 200 anos, portanto, e que faça tudo bom, que tudo corra bem para eles, para quem está lá, para o Conselho de Arbitragem que está lá atualmente, são os votos e agradecer.